realmente seria essa fé? No dicionário, o significado da palavra fé é adesão a algo no qual se tem certeza e confia. Adesão do espírito. Daí, já tiramos o quão profundo tem o significado dessa palavra. Porque não é somente algo carnal, algo vinculado ao homem, mas é algo que já de cara vemos que é vinculado ao espírito. Muito se é comparado fé com crença. Em todas as buscas que vamos fazer, achamos essas comparações. No entanto, temos que diferenciar as duas coisas, porque a fé ela é anterior à crença. Podemos enxergar a fé como um conjunto, e a crença seria ali um subconjunto, um pontinho dentro daquele círculo tão grande. A crença também, né, para a gente diferenciar melhor, ela é vista como um envolvimento. E na vida, em todas as fases, a gente se envolve com muitas coisas. Quando somos jovens, gostamos de bandas diferentes, gostamos de profissões diferentes e vamos nos envolvendo. E assim mesmo com religiões. Muitas pessoas, né, estão ali com uma crença, envolvidas, mas começam a estudar ou começam a se sentir melhor em outro lugar e assim trocam. É justamente por isso, porque elas estão somente envolvidas e ainda não contêm a fé necessária, ainda não confiam totalmente. Na Bíblia Sagrada, nós temos um homem que deixou o exemplo de uma fé enorme. Este homem, ele provavelmente tinha o discernimento do mundo espiritual dentro do seu coração, porque todas as provações que ele passou, ele se manteve seguro e em nenhum momento ele cometeu blasfêmia ou colocou a culpa de tudo que estava acontecendo no universo e em Deus. Esse homem se chama Jó. E Jó era um homem muito rico, tanto interiormente, né, de virtudes, como moral, como fisicamente. Jó tinha muitos animais, tinha muitos empregados, muitas terras e também tinha muitos filhos. No entanto, chegou um momento em que a vida de Jó começou a se desequilibrar. Seus filhos morreram, seus rebanhos também, as suas plantações estavam sendo comidas por pragas e Jó se viu totalmente desolado. No entanto, ele manteve a fé e ao tempo todo ele dizia, né, a frase: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa história, a gente compara muito Jó com a paciência, né, aquele ditado, a paciência de Jó. Mas se formos observar toda a história, a trajetória de Jó, Jó ele foi principalmente exemplo de muita fé. Até porque, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele esclarece que a fé é a mãe de todas as virtudes. Não somente com a história de Jó, mas como com todas as outras. Quem tem fé, ele tem também paciência, honestidade, justiça, né? Também como Jó é um exemplo de justiça. E as coisas começam a se equilibrar, até porque quando o nosso espiritual está equilibrado, as outras coisas também começam a se equilibrar. Paulo de Tarso também contribui com esse conceito de fé. Ele diz que a fé é uma luz que o guia, mas que ele não enxerga. E devemos ter essa ideia quando pensarmos nesse significado tão vasto, né, da palavra fé. Que acima de tudo, acima de qualquer crença, de qualquer religião, é a certeza em Deus. É a convicção da lei da adoração, que é onde a gente nos tornamos, né, humildes, enxergamos quão somos pequenos e acreditamos num amor maior, numa inteligência maior e em uma criação maior. E não devemos julgar o nosso processo,
Porque, assim como todas as virtudes, a fé é uma semente que plantamos e devemos regar ali cada dia mais. E como estamos nesse planeta, escola de provas e expiações, talvez vamos tropeçar. Na verdade, nós vamos tropeçar muitas vezes. E não devemos julgar, porque estamos em progresso. E nesse progresso, temos também que ter muito cuidado. Cuidado com o fanatismo. A fé cega, por exemplo, entra muito, né, nesse contexto. Porque como é que nós vamos confiar em algo assim, sem conversar, sem estudar, sem nada? Não. Entra a doutrina espírita com a ideia de fé raciocinada, onde é a fé em que nós vamos estudar, em que nós vamos compreender, nós iremos perguntar e assimilar todo o conteúdo antes de falar e antes de acreditar também. Com a fé do Espiritismo, a fé raciocinada, nós temos uma certeza, como diz Kardec na obra Céu e Inferno, que o espírita crê porque compreende, mas compreende porque raciocina. E é muito evidente, até porque se a fé é a mãe de todas as virtudes e ela instiga, né, essa questão de sermos melhores, ela também vai instigar a inteligência. Instigando a inteligência, nós iremos estudar, nós iremos buscar e, por fim, nós iremos estudar. Também devemos tirar essa ideia de que quem tem fé não vai sofrer. Nós estamos nesse planeta para aprender. E mesmo tendo a fé, trabalhando dia após dia, os problemas, eles devem vir para que possamos crescer, sermos mais fortes. A diferença, quando acreditamos, quando confiamos e temos essa fé, é que nós lidaremos com eles de forma diferente. Faremos como Jó, ao invés de reclamar, ao invés de colocar a culpa no outro, em Deus, no universo, vamos refletir o que há de errado, o porquê esse problema veio e até mesmo se ele veio, o que eu posso fazer para passar por ele, me sentir melhor e acreditar também no progresso. Porque se o problema veio, se a doença veio ou qualquer outro artefato, é para a nossa evolução. E que tenhamos dentro dos nossos corações e mente a frase de Jesus Cristo, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos dizer para o monte, vá de lá para acolá, e este se moverá, e nada mais vos será impossível. Agradeço pela atenção de todos, uma boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina espírita e o Evangelho. O estudo de hoje, ele foi baseado no livro de Jesus, no livro Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos ensinos das parábolas de Jesus, que faz parte da coleção do estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, o que tem, vamos entender a relação da doutrina espírita e do Evangelho. O que seria o Espiritismo? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma doutrina de observações e ciência e uma filosofia. Ciência porque ela estabelece a relação de nós, espíritos encarnados, com os espíritos de uma forma geral. E uma filosofia porque ela estuda, investiga e explica os aspectos morais que surgem das relações de nós com os espíritos. E o Evangelho? O que é o Evangelho? Cada um dos 4 livros dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, incluídos no Novo Testamento, e que narram a vida e a doutrina de Cristo. Porém,
muitos dos textos e das mensagens trazidas nos evangelhos, elas são falsamente interpretadas ou desconhecidas, porque Jesus, naquela época que veio à Terra, falava muito por parábolas e alegorias, simbolismo, para que as pessoas daquele momento pudessem entender. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o quê? É uma obra, autoria de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que define a essência religiosa da doutrina espírita como sendo o cristianismo revivido, restaurada pela interpretação dos espíritos, dando interpretações aos textos evangélicos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que algumas mensagens mais importantes desses evangelhos, enriquecida pela interpretação dos espíritos superiores, que Kardec reúne nesta obra. E nos apresenta como uma das obras básicas da doutrina espírita, ou seja, aquela que nós, que dizemos espíritas, deveríamos conhecê-la por completo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de consolação, de orientação que os Espíritos deixaram como apoio de roteiro de nossas vidas, numa linguagem simples, escrita por Kardec para o povo. Diz Kardec que o Espiritismo é a chave que faltava para poder compreendermos muitas dessas lições e desses ensinamentos deixados por Cristo, porque o Espiritismo encontra por toda parte, em todos os tempos e em toda a humanidade. Sempre existiu o Espiritismo ou o Espírito, porque o Espírito faz parte da natureza humana. Então, desde que Deus criou o mundo, se criou o Espírito. Então, sempre ele esteve presente na existência. O que faltava era uma doutrina, uma ciência que pudesse esclarecer isso. Então, graças a Deus, essa doutrina veio nos esclarecer. E veio esclarecer através dos espíritos superiores, que trouxeram mensagens de explicação do Evangelho para diversos povos, diversas crenças em diversos cantos do mundo. O que isso traz uma veracidade para essas mensagens. Porque uma coisa era só Kardec receber essas mensagens e escrever. Poderia ter a influência da sua natureza, do seu contexto histórico, da sua vivência, mas não. Ele consolidou as mensagens espalhadas pelo mundo. E todas as mensagens falavam as mesmas coisas, diziam as mesmas verdades, porque falava do que é real, do que é divino, das leis das naturezas, das leis divinas. Então, não tem como ser diferente se é a mesma mensagem. Para aqueles que desconhecem os ensinamentos espíritas, muitas dessas mensagens, ainda nos dias de hoje, são incompreensíveis, porque falta essa chave, que é o Espiritismo, para fazermos compreender essas mensagens. E ainda, quando essas pessoas veem uma única vida e um único mundo, muitas coisas ali escritas parecem irreal e impossível. Mas, quando passamos a conhecer esses ensinamentos de moral cristã, mediante os ensinamentos dos Espíritos, muitas das coisas, ou todas as coisas, passam a ter sentidos, passam a ter razão, passam a ter validade. Como foi dito, uma fé raciocinada. Eu estou entendendo o que eu estou lendo, eu estou compreendendo porque isso é dessa maneira, porque aquilo não é dessa forma. Então, quando Jesus aqui esteve, ele já falava dessa moral, ele já falava desses ensinamentos, mas através de alegorias. Por quê? Porque naquele momento nós, que uns aos outros ali estivemos encarnados também, não tínhamos preparo, intelecto e moral para compreender o que hoje ainda, em pleno século XXI, muitas das pessoas não conseguem compreender. E Kardec vem
primeiro capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, revelar que o Espiritismo é essa chave que faz nos compreender o que faltava, com auxílio que explica tudo de um modo fácil. Que o Espiritismo é uma linguagem fácil. Aí às vezes a gente se pergunta, será que é tão fácil assim? Principalmente quando a gente pega uma obra espírita e começa a ler e vem aquelas palavras difíceis, vem aquelas palavras que a gente não compreende. Aí dá vontade de desistir, mas é fácil a doutrina espírita. O que falta é empenho nosso em buscar compreender, em buscar entender, em buscar aquela palavra que é necessária para compreender um parágrafo inteiro, um texto. Aí dizemos que não é fácil o Espiritismo. É sim, está tudo ali escrito. Basta-nos boa vontade e coragem, sair dessa preguiça mental, intelectual e buscar estudar. Requer estudos. É importante vir na doutrinária? Com certeza, importantíssimo. Frequentar as atividades, de um modo geral, dos centros, dos cursos que a Casa Espírita oferece? Sem dúvida, pois nos traz uma base que não tínhamos antes. Mas é importante o nosso estudo individual, o nosso estudo corriqueiro, as nossas leituras edificantes, para que possamos compreender essa doutrina que tudo explica. E é fácil, a gente pode provar que essa doutrina é fácil. Com o Espiritismo, talvez foi a única religião que explica de maneira tão simples, tão objetiva e tão óbvia perguntas que a humanidade ficou séculos, desde os sábios aos ignorantes, querendo compreender, que moveu o mundo, que moveu discussões, reflexões, e muitos não chegaram a essa resposta. De onde viemos? O Espiritismo nos explicou de maneira fácil. Por que estamos aqui? Ele também nos explica. E para onde vamos? Então, doutrinas científicas, filósofos de toda a história, por muito tempo questionaram, indagaram, buscaram e não acharam de maneira tão simples as respostas que o Espiritismo nos trouxe. Uns aqui conhecem, outros não, mas elas estão todas nas obras básicas. Basta-nos buscar a ler e a conhecer. O Espiritismo, ele revela por provas irrecusáveis sobre a existência da natureza e do mundo espiritual, como eu já disse, porque não tem mistério, é tudo natural, faz parte tudo da natureza. Desmistifica o sobrenatural. Por que era sobrenatural? Porque não tinha explicação. Então o que eu não sei não é natural. Vai além da capacidade humana de compreender e de explicar. Mas nós sabemos que a doutrina explica e revela. Jesus, quando esteve aqui, ele disse muito, ele ensinou muito. Porém, como já disse, nós não estávamos no momento de captar tudo aquilo. Toda aquela alegoria, toda aquela fantasia que era preciso dizer. Mas, sabendo disso, da nossa ignorância, da nossa imperfeição e da nossa possibilidade de evoluir enquanto espíritos, porque Jesus também foi, parece, brincadeira, um espírito simples e ignorante como a gente e que evoluiu. Então, Jesus nos conhecendo, diz no próprio Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 15, 16, 17 e 26, que ele ia pedir ao Pai para mandar outro Consolador. Porque Jesus foi um Consolador naquele momento, naquele período, e é até hoje. Mas ele, sabendo dessa necessidade, dessa inferioridade nossa, prometeu um Consolador. E o que seria esse Consolador? Alguém que viria falar do que já foi dito, relembrar as coisas que ele disse e falar de coisas novas. Coisas que neste momento já temos maturidade moral e intelectual para compreender. E aí, muitos de nós estão aqui esperando um Consolador. Uma pessoa, claro. Mas tem uma parte que Jesus define e explica melhor isso. Um Consolador que virá permanecer eternamente conosco. Uma pessoa vai ficar eternamente conosco. Então já nos foi revelado
que o Consolador já veio, está aqui, é o Espiritismo, que traz todas as verdades, porque só a verdade pode ser eterna. Porque passa o tempo, passa a ciência, passa os homens, passa o momento, mas a verdade não muda, porque ela é divina, ela é sagrada, Deus é único. Deus não tem perfeição, Deus não muda de acordo com o momento, as pessoas, as necessidades, passa o tempo que for, essa é a verdade. Então, o Consolador prometido já está aqui, é o Espiritismo. Há mais de 150 anos nos convidamos a relembrar do que Jesus disse e também nos trazendo coisas novas que até então seria desconhecido. O Espiritismo ele vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras, sem alegorias, sem fantasia. Ele levanta o véu dos mistérios deixados. Necessário, mas agora ele esclarece e vem trazer uma suprema consolação ao homem. Porque a gente sabe, você sofre, Deus sabe de tudo, tudo no tempo de Deus. Exatamente, Deus sabe de tudo, tudo no tempo de Deus, tudo Deus nos permite. Porém, tem sofrimentos que a gente fica perguntando: por que eu? O que eu fiz? Eu sou tão certa, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem sofrimentos do ser humano que ele consegue encontrar as causas dessa vida existente, dessa vida atual. Porque a gente sabe, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sim, e os outros sofrimentos que a gente não encontra respostas, causas, motivos nessa vida atual? O Consolador nos diz: somos espíritos imortais que reencarnamos e reencarnaremos quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução espiritual. Enquanto ignorantes e inferiores, erramos, equivocamos, maltratamos, fazemos o mal. E aqui estamos resgatando tudo isso que fizemos nesse planeta de prova, de expiações, portanto, de dor e de sofrimento. Aí sim faz sentido porque Deus permite o sofrimento, porque a lei de Deus, a justiça divina não falha. Quando passamos a entender que há muitas moradas na casa de meu Pai, Jesus nos disse isso quando ele esteve aqui, e só agora nós podemos entender com o Consolador que são os diversos mundos, diversos planos de evolução, que o espírito vai de acordo com a sua afinidade evolutiva. Então, sabendo disso, compreendemos porque a gente sofre, porque a gente está nesse planeta de provas de expiação, onde predomina a dor e o sofrimento. Mas também, ao mesmo tempo que ele nos mostra por que sofremos, por que passamos por isso, ele nos mostra esses planetas que nos permite a evolução. Porque já disse que a felicidade não é deste mundo, porque ainda somos imperfeitos, imorais, teimosos. Mas lá, nos mundos superiores, gozaremos da felicidade desejada e até desconhecida, porque é impossível conceber no grau de inferioridade que temos. E traz uma fé inabalável. Pode vir o sofrimento que for, pode vir o que for. Eu tenho necessidade de passar por isso. O sofrimento é justo e necessário para a minha evolução. Eu vou aprender. E se eu errar, eu vou tornar a resgatar. Mas um dia eu chego lá. Então, essa fé que nos mostra que é possível evoluir, que é possível se melhorar, que é possível morar e adquirir mundos melhores, nos traz a resignação, a coragem, a fé para continuarmos no caminho de Deus. O Cristo disse: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados, é bom ser aflitos, é bom ser sofredor? É porque você está tendo a oportunidade de pagar o mal que fez. E serão consolados porque se você sofrer com resiliência, com resignação, com fé, você vai se libertar dessas energias negativas que te fazem sofrer.
O objetivo do sofrimento, portanto, é expiar, curar o nosso espírito, expurgar o mal que temos e fazer evoluir, dando causa justa e fim útil a todas as dores. Só o Consolador para nos fazer compreender isso, acalmar o nosso coração, entender que o momento é necessário e seguir com fé raciocinada. Não porque Deus permite, porque Deus quer, porque é assim. Tem um porquê e Deus nos revela esse porquê. Quando a gente começa a entender essas coisas, começa a dar razão à nossa existência. Porque todo mundo tem uma dor, todo mundo tem um problema, todo mundo tem um sofrimento. Claro, tem graus diferentes, mas com certeza de acordo com o grau que ele suporta. Porque Deus, e a gente não vai adquirir um karma, uma dor, um sofrimento maior do que nos é necessário resgatar. Então, compreendendo o que é Espiritismo, o que é Evangelho, o que é o Consolador, aí agora a gente vai perguntar: e como está a nossa intimidade com o Evangelho? Porque se o Evangelho traz a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e esse Evangelho que é a luz da doutrina que a gente acredita, a luz do Consolador prometido por Jesus, como é que está a nossa relação com ele? São Vicente de Paulo, numa mensagem deixada em Paris em 1958, questionava por que nós desprezamos tanto as mensagens divinas de Jesus. Não entende. Desde aquela época, tem um conhecimento, tem a mensagem, tem um exemplo e ainda despreza. E a gente despreza porque a gente não segue, a gente não busca conhecer mais, a gente não está todo dia renovando esse conhecimento. E ainda ele recomenda-nos a ler e refletir cada página desses ensinamentos cristãos, seja eles escritos aonde for. É de Jesus, principalmente o nosso, a luz da doutrina, da luz. Como é que a gente tem lidado com esse Evangelho? A gente tem lido. Uns devem ter pego o livro na época do curso. Ou tem na primeira, a gente tem. Muitos talvez nem tem mais, não sabe, tem, mas não sabe onde é que está, não sabe onde guardou. Quem tem, lê. Quem lê, pratica, reflete, discute, promove a mensagem. Falamos disso no nosso lar? É importante. No livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Nelúcio, apresenta lições dos ensinamentos de Jesus na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar, trazendo-nos a importância de falar de Jesus na nossa casa, mostrando que é preciso estudar as Escrituras, os Evangelhos, as mensagens divinas e sagradas. Por isso, sabendo dessa importância, o Espiritismo nos orienta o culto do Evangelho no lar. Por conhecer boa parte da plateia, eu acho que todo mundo já sabe que é o Evangelho no lar. Mas talvez tenha gente aqui que não conhece, só ouviu falar, não sabe como é que faz. Normalmente, na maioria dos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, vem um roteiro de como fazer o Evangelho no lar. E o que é o Evangelho no lar? É uma reunião dos componentes do lar que tem como objetivo estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Olha que bonito, estudar o Evangelho. O templo mais sagrado é a nossa casa. E o que a gente tem feito lá? Quais leituras nós temos feito? Que reflexões nós temos feito? Que discussão, diálogo nós temos com os nossos familiares dentro da nossa casa? E aí, só para rapidamente esclarecer para aqueles que não conhecem como fazer o Evangelho, tem um roteiro simples. Escolher um dia da semana e uma hora
e cumprir rigorosamente esse compromisso. Porque quando a gente se dispõe a fazer, os nossos protetores que nos acompanham se dispõem a estar ali naquele horário. Então, se naquele dia, naquele horário, surgir uma visita, convida. Vamos fazer o estudo do Evangelho? Se surgir um evento, tudo que é importante, porque tudo é importante, menos Deus, menos Jesus. Adia um pouco, meia hora, 20 minutos. Depois orienta e convidar os familiares. Se eles aceitarem, ótimo. Se não, você fez o convite. E se você mora só, é você com você mesmo. Escolher um local tranquilo da sua casa, colocar uma jarra de água para que ela seja fluidificada e iniciar com a prece. Uma prece simples, que saia do seu coração, com palavras simples, que saia de dentro, lembrando de sempre agradecer. Porque nós temos o péssimo hábito de só pedir. Mas se a gente for analisar a nossa vida, a gente tem tanto a agradecer, por mais simples que seja a nossa existência, muito mais do que pedir. Daí, orienta-se a fazer uma leitura do Evangelho. Tanto você pode começar do início, claro, né? Começar do início e seguir, como pode abrir aleatoriamente. Ah, mas eu não quero começar não, que vai acabar. Mas o Evangelho no Lar é um culto que deve ser feito sempre, sem data para acabar. Com data para começar, amanhã, essa semana, mas sem data para acabar. Então, independente da maneira, é importante fazer a leitura. Não precisa ler grandes trechos, porque a importância e o objetivo da leitura é fazer com que a gente se concentre e consiga absorver de maneira mais profunda possível aquela mensagem. Então, lê uma parte da mensagem, semana que vem lê a outra e por aí vai. Depois de ler, se tiver com quem discutir, discute, reflete, tira dúvida. Momento importantíssimo, porque cada um tem uma compreensão, uma vivência, uma experiência que toca de uma forma a cada um. Respeitando sempre a opinião do outro. Ninguém sabe tudo. Então, a gente sempre tem algo a ensinar e algo a aprender com o outro. E lembrar que ali não é o momento de lições morais, individuais e pessoais para cada um. Estamos todos juntos na mesma caminhada, evoluir moralmente. Enfim, depois da discussão, do diálogo, fazer a prece final da mesma maneira, de forma simples, agradecendo, principalmente aos espíritos protetores que ali também se encontram, pode ter certeza. E por fim, beber a água fluidificada que vai ajudar na revitalização das nossas energias. Pronto! 20 minutos, 30 minutos, um dia na semana, você começa a criar um vínculo, uma energia no seu lar de proteção e da sua família. Você começa a desenvolver sentimentos de fraternidade entre aquelas pessoas que ali estão. Proporcionar momentos de paz das criaturas que estão encarnadas no mesmo lar, as quais, na maioria das vezes, nós temos as maiores dificuldades da existência. Claro, nós sabemos, o Consolador nos diz que foram, na maioria das vezes, os nossos inimigos, os nossos perseguidores, quem nos fizeram mal, e nós também fizemos a eles. E, além, torna o Evangelho melhor compreendido, porque a gente vai começar a trazer aquilo ali para o nosso dia a dia. Eu vivi isso ontem, eu tive isso aquela semana, fulano fez isso, então a gente vai começar a entender melhor o Evangelho, porque é uma conversa simples, é espontâneo, é com quem a gente gosta, é da linguagem simples. Então a gente passa a compreender melhor o Evangelho. Higieniza o lar pelos pensamentos elevados que vão facilitar a proteção dos espíritos benfeitores. Porque às vezes nossa casa com energia tão pesada, a gente pensa tanta coisa negativa, é tanto mal, é tanta coisa ruim que a gente vê, que a gente assiste, que a gente discute, que até os protetores querem chegar para proteger, mas não conseguem, porque a energia está pesada, está densa. Então, o Evangelho tem todo esse benefício. É para isso que o Evangelho está aqui, é para isso que essa mensagem tão bonita, tão simples está aqui, para a gente começar a ler, refletir, vivenciar. Se já fizemos e paramos, voltamos a fazer. Se estamos fazendo, ótimo. Vamos refletir mais ainda, porque o que isso mudou no meu comportamento, na minha evolução, na minha moral. E se não conhecemos, não foi suficiente aqui, busca a ler, vai atrás de alguém, pergunta e vamos começar a fazer. Então a mensagem da noite é essa, do Evangelho e do Espiritismo. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
E se a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus estão no Evangelho, que possamos colocá-lo no nosso dia a dia. Muito obrigada pela